Bem-vindo ao Bate-Papo Missionário e hoje nós temos um casal muito especial conosco e eu quero deixar que eles se apresentem a todos vocês. Graça e paz, eu sou o pastor Anderson, eu tenho 38 anos, nós somos natural do litoral do Paraná, Paranaguá, e é um prazer estar aqui com vocês, conversando, podendo compartilhar um pouco do campo missionário. Meu nome é Cíntia, eu sou lá do Paraguai natural, nascida na Assunção. Eu estou casada com o pastor Anderson, a gente se conheceu já aqui no Brasil, né? E estamos casados já há 19 anos, vamos fazer 20 anos esse ano. Que legal, muito bom conhecer um pouco de vocês. E Cíntia, missionária, eu gostaria de saber sobre a sua conversão. Então, a minha conversão, eu sempre consigo assim me lembrar de que eu amo missões porque eu acredito que sou resultado de missões. Um dia, quando eu tinha 14 anos, venho de uma família muito católica. O Paraguai em si, o catolicismo é muito forte. E meu pai, né, meus pais são separados, meu pai estava morando aqui no Brasil e ele foi o primeiro que se converteu na nossa família. E eu nunca entendia o português, mas sempre amei o Brasil, né? Então, às vezes, em casa eu ficava colocando aquelas músicas brasileiras, sem entender, mas eu amava o Brasil e coloquei. Um dia, meu pai, já convertido, ele mandou uma fita cassete, antigamente era fita cassete, né? E eu comecei a escutar uma canção que eu amava, que era Deus não rejeita a oração, Deus não rejeita a oração. E um dia passou uma mulher, ela parou em casa e falou assim para mim, aqui mora brasileiro? E eu falei assim, não. Mas eu ouvi umas músicas brasileiras da minha terra. Eu falei, aí eu contei a história que meu pai morava no Brasil. Aí essa mulher falou assim para mim, queria me fazer um convite para participar de umas reuniões que tinham uma vez por semana ali perto da minha casa. Mas eu sabia que ela era uma missionária, não tinha conhecimento de que era cristã, essas coisas, né? E aí um dia, de tanto ela insistir, eu fui por curiosa, né? E ela era brasileira, então eu falei assim, vai que eu aprendo alguma coisa. Quando eu cheguei lá, eles estavam louvando, cantando, né? Do jeito deles. E o que me chamou a atenção, porque eles fizeram uma celebração de Santa Ceia. Partiram o pão e o vinho. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, por que na igreja católica nós não fazemos isso? Voltei para a minha igreja, né? E eu falei isso para o padre. Eu falei assim, nós também queremos também tomar o vinho. Aí ele falou para mim, não, eu tomando, vocês estão também tomando, porque eu sou representante de vocês aqui na terra. E aí começou a despertar algumas curiosidades. Eu encontrei de novo com essa moça, essa mulher que foi na minha casa, participando mais uma reunião. E depois eu falei assim para ela que eu achava interessante tudo que eles faziam, mas eu não queria sair da minha igreja. Na verdade, eu nunca quis sair da igreja católica. Mas eu comecei a ver algumas coisas que estavam fora do que a Bíblia dizia. Eu comecei a me interessar pela Bíblia. Aí eu me lembro que eu falei assim para essa mulher, eu falei assim, eu não vou sair da minha igreja, eu não preciso sair da igreja católica para mudar o mundo, vamos dizer, né? E ela falou assim, Cíntia, Deus está te chamando hoje para você ser um Martinho Lutero da tua geração. Mas eu sabia quem era Lutero. Depois eu fui, pesquisei, eu falei assim, quem é Lutero? Daí eu vi que era um monge católico, né? Um padre que ele veio e trouxe 95 teses e toda aquela coisa. E passou o tempo, viajei para o Brasil. Daí tive minha conversão já aqui no Brasil, foi em 2003 para 2004. E conheci depois o pastor Anderson, né? A gente começou a congregar, recebemos o chamado missionário, né? E aí o que falavam para nós era, vocês têm que estudar, se capacitar para vocês fazer a obra. Aí um dia veio um cartaz, né, com as fotos dos missionários, e eu olhando, né? Aí eu vi, eu falei assim para ele, essa mulher eu conheço. Aí eu falei assim, essa mulher chegou na minha casa, ela pregou o evangelho, mal sabia que ela era uma missionária da igreja que hoje eu faço parte do Metodista Wesleyana, e ela é missionária Zenilda, que um dia ela chegou na minha casa, pregou o evangelho, passou os anos e aquela palavra que ela profetizou na minha vida começou a dar fruto dentro de mim, e hoje eu posso dizer que eu sou fruto de missões, né? A missionária Zenilda, que naquele tempo, quando eu cheguei na minha casa, estava no Paraguai, depois, quando eu já estava me formando para o chamado, né? Eu vi, ela estava na Argentina. Hoje ela está aqui na agência, na base, né? Mas foi muito gostoso porque eu reencontrei ele. Eu falei assim, eu sou fruto de missões, né? Daquilo que você fez. Então, para mim, missões é muito forte por causa disso, porque eu sou fruto de missões, né? Vale a pena fazer. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas não estou vendo frutos, né? Tantos anos no campo missionário eu não vejo, mas às vezes você não sabe. Aquela semente que você jogou, com o tempo talvez está
tá dando fruto assim como eu. Hoje eu sou fruto daquilo que você plantou lá no início. Talvez a pessoa perdeu a esperança, mas hoje eu estou aqui. Que história incrível. Ela ama tanto o Brasil que escolheu um brasileiro. Sim. Pastor Anderson, conta pra gente um pouco como foi o seu chamado ao ministério. Bom, eu sempre fui da minha geração, sempre como aquele... Eu nunca tive uma base familiar evangélica para que a gente pudesse ter ser considerado assim, não, esse vai ser um pastor, esse vai ser... Não, a gente nunca teve essa base. Tinha sim meus avós, mas base familiar em casa a gente nunca teve. Então a gente vivia muito, na minha juventude, a gente era muito daqueles, um dia convidava, a gente estava na igreja, outro dia convidava, a gente estava na igreja, mas nunca tivemos esse contato forte. Até que em 2003 eu me batizei, me converti, e então comecei a seguir sempre, era no meu conceito, mas claro que no coração de Deus era diferente, no meu conceito eu era mais um ali no banco a estar ali. Então eu fui me envolvendo com os trabalhos da igreja, sempre estava disponível, servo, sempre ali servindo, quando eu era com os adolescentes, com os jovens, sempre tive junto com eles. Mas a questão mudou, na verdade, quando eu conheci ela. Quando eu conheci ela, parece que as coisas mudaram. Por quê? Porque eu trabalhava em um supermercado, e aí então ela também, recém-chegada do Paraguai, né, a gente ali se encontrou, se conheceu, e ela me chamou porque hoje ela fala o português perfeito. Naquela época ela falava tudo, enrolar tudo, não se entendia muito o que ela falava, e isso chamou atenção. Então a gente começou a conversar, começou a se relacionar, começou ali ela contava a cultura dela, eu contava, e aí foi se entrosado. Mas de verdade a minha conversão, aos olhos humanos, foi algo natural. Meu irmão mais velho, que era convertido, né? Ele me chamou, a gente se converteu, mas em nenhum momento eu imaginei que eu seria ou estaria aqui hoje. Mas no coração de Deus, eu creio que Deus já tinha marcado essa data para nós aí. Que legal. Conta pra gente onde vocês estão servindo hoje, porque Paranaguá, Brasil e Paraguai, né? Essa andança toda, né? Do ministério. E hoje onde estão servindo? Nós estamos servindo na cidade de Catuete, né? No Paraguai. É uma cidade interior, ali é uma cidade fronteiriça, né? Que antes de chegar no Brasil é fronteira com Mato Grosso do Sul, né? E tem Paraguai, tem Catuete, Paloma, Puetquirá, Paloma e Salto de Guairá, que é mais conhecido, então vem Mato Grosso do Sul ali. Então é uma cidade fronteiriça, é uma cidade assim que está ainda em expansão, é uma cidade pequena, só que é uma cidade, assim como todo o Paraguai, é uma cidade muito linda, tem muitas riquezas. O Paraguai é lindo. Infelizmente se criou um conceito de que o Paraguai é aquilo que se vê em Cidade Leste. Às vezes ali é aquela loucura de compra, correria, mas dentro do Paraguai é muito lindo, é uma riqueza assim, sabe, que nos impressiona. São vários aspectos que nos chamam a atenção. O Paraguai e os paraguaios. Os paraguaios são pessoas assim fantásticas, receptivos, amorosos. Se você ganha o coração deles, você faz parte da família deles. Então a gente está hoje em Catuete, no Paraguai. É uma cidade interior, só que foi algo assim, sabe, uma mudança radical. Porque hoje onde a gente pastoreia lá é uma cidade de aproximadamente 16 mil habitantes. Então muito pequeno. Então para nós que saímos de uma cidade de média, grande porte, nós fomos uma cidade muito pequena. Então ali foi como se a gente tivesse que puxar o freio de mão, porque é uma cidade pacata, é uma cidade tranquila, né? E a cidade diferente da cidade grande, que é correria, tal, isso aqui. Então é mais tranquilo, você tem mais tempo para estar com a igreja, você pode estar nas casas, então tudo é mais tranquilo. Então foi uma mudança radical no nosso estilo de vida, sem contar o idioma. O idioma, que é algo assim, sabe, que eu às vezes até brinco com a minha esposa, que o espanhol você ainda consegue, apesar de que é mais fácil para o paraguaio
falar português do que do brasileiro falar em espanhol. E porque eles é impressionante como se adaptam muito rápido. Você vê ela, nem parece que ela fala o português assim perfeito. E aí o que acontece? E a gente foi para lá, a gente teve um pouco de dificuldade no idioma, né? Que não é só o espanhol, tem o Guarani. E o Guarani é como se fosse um passaporte para entrar no coração do Paraguai. Por quê? Porque se você fala o Guarani, se você consegue falar esse idioma, você conquista eles, porque é a língua mãe deles, é onde eles se comunicam mais, eles vêm do índio, do indígena, então é a origem deles. Se você entra, você consegue. Então essa mudança radical foi algo que nos chocou um pouco, nos deu um pouco de dificuldade. Que legal, cara, o senhor comentando essa adaptação. Por mais que seja Paraguai, né? A gente julga ser muito próximo do Brasil, né? Sim. Tá aqui do nosso lado, mas são culturas diferentes, coisas diferentes. E quando a gente fala por essa questão de cultura, gera-nos uma curiosidade, na verdade. Pastor Anderson, qual é a curiosidade, assim, que você poderia compartilhar com a gente da cultura, algo que foi legal, que você viu, uma curiosidade cultural do Paraguai ali para você? O Paraguai em si, a curiosidade, na verdade, é assim. O paraguaio, ele tem uma bebida típica que é o tererê, né? Esse é algo assim, sabe, que eu fiquei impressionado com, por exemplo, no nosso Brasil a gente tem os gaúchos, né? Que eles tomam o seu chimarrão, e o Paraguai tem o seu tererê. E é impressionante, isso me chamou a atenção, que aonde eles vão, eles estão com o seu tererê. Seja frio, seja calor, o tererê sempre está ali com eles. E o tererê é mais ou menos como se fosse um vínculo que une as pessoas. Aonde você vai, a rodinha de tererê é família, é amigo. Você sentou, tem que estar com o seu tererezinho ali. Então, assim, me chama muito a atenção isso, porque isso é legal, porque isso é como se fosse o que une eles, o que deixa eles mais próximos, o que traz essa unidade entre eles. Então isso me chamou muito a atenção, porque em tudo. E também foram algumas questões de comidas, que às vezes, por exemplo, nós não estamos acostumados aqui, eles na comida tem que ter a mandioquinha ali, come o seu estilo de comida, você tem que ter a mandioquinha, e o estilo de comida deles é um pouco diferente. Porque nós aqui, quando comemos, por exemplo, quando a gente vai no refeitório, tem um arrozinho, tem um feijão, tem a saladinha e tal, isso aqui, a comida deles é diferente. Eles, normalmente, é tudo misturado. Ou seja, eles fazem lá, colocam o caldinho, colocam o arroz, e geralmente mistura, e esse é meio que natural assim deles. Claro que tem alguns estilos, mas geralmente é assim. Então, essas curiosidades assim que é muito interessante, que foi um pouco diferente para nós. Que legal, muito bom saber. E pastor, normalmente quando a gente chega numa cidade, a gente ainda não está muito habituado, eu sou brasileiro, claro, né? Ainda não está, apesar de estar casado com uma paraguaia, mas ainda assim é só quando a gente convive ali dentro que a gente de fato começa a se aculturar a situação, né? E todo início não é tão fácil assim. Eu gostaria de saber do senhor alguma coisa que você poderia contar pra gente que aconteceu na sua caminhada. Nós podemos escolher muitas, né? Aqui tem inúmeras, né? Na verdade, quando a gente chega lá, a gente devido ao idioma, a primeira questão aqui, quando a gente olha para o idioma, eu sempre às vezes comento com ela, né? Que quando a gente está pregando, está ministrando, eu sempre comento, porque quando a gente está na nossa língua mãe, você se expressa melhor, você coloca mais sentimento, você consegue trazer mais emoção. Agora, quando você está aprendendo, você ainda trava, você tem essa dificuldade, tem esses problemas. Então, assim, na verdade, assim, tem várias, não sei, eu creio que o pastor também aqui da Argentina, ele justamente comentou algumas com a gente, e sempre as gafas vai ser com palavras. Geralmente vai ser palavras. Por quê? Porque tem palavras que para eles é normal, e para nós às vezes são palavras feias. Aí a gente acaba que, por exemplo, esses dias eu estava justamente na minha pregação, porque o que acontece? A gente quer entrar na cultura, a gente quer, às vezes, é por isso que quando você se aprende o espanhol,
o espanhol que você aprende onde ensinam, né? É um espanhol muito culto. E aí, quando você vai para falar com as pessoas, você é mais gíria, tipo carioca, tipo paulista, tem a sua gíria, os seus sotaques. E aí, eu sempre fui muito disso, e ela às vezes me chama de cuidado, você vai muito, calma, cuidado, seja mais cauteloso nas suas palavras. Esses dias eu estava pregando, bem empolgado, tal, isso, aquilo, e eu queria dizer que às vezes os irmãos têm que tomar muito cuidado, porque às vezes os irmãos cometem, vivem, fazem coisa errada, né? E aí a vida da gente vira, se torna, aí a palavra que eu usei assim, senão vai passar um quilombo, né, na vida. Aí uma irmã chegou assim, pastor, não fala muito isso, porque alguns interpretam, porque às vezes o quilombo é um lugar assim meio de conotação, uma conotação tipo assim, um lugar de prostíbulo. Isso, um lugar de prostíbulo. Eu falei assim, perdão, minha irmã, eu não queria não foi dizer essa isso, intenção, não foi né? essa a intenção. Então, às vezes a gente comete muita gafe assim. E tem uma situação assim, né? Tem uma situação, para que vocês entendam assim, que existe palavras, por exemplo, nós tivemos uma situação de uma irmã que ela comentou com a gente que ela estava, ela é paraguaia e foi os brasileiros lá lá nós falamos municipalidade, né? na prefeitura. E aí, então, esse rapaz era brasileiro e ele estava com o seu terno, né, todo amassado. Só que traduzindo pro espanhol, terno é saco lá. Saco e o que acontece? E o tecido, quando está amassado, é arrugado. E aí, então, aí foi o que aconteceu. Essa mulher pega e fala assim, mira na pouco, ele está com seu saco todo arrugado. E os brasileiros escutam isso, porque tem conotação diferente, e acaba trazendo essas situações assim, sabe, que são engraçadas, ficamos sem saber como colocar. Não, e aí perguntaram para ele, como você sabe, né? Porque eu vi. E aí piorou mais. Assim, então, assim, são situações que a gente comete muita gafe devido à questão de palavras que têm uma conotação diferente. Por exemplo, tem palavras do vocabulário, né, que se a gente falar assim, eu não sei, porque assim, do alfabeto também, né, que para eles lá tem uma letra, por exemplo, teve uma irmã que veio aqui também, ela contou para nós, são experiências que a gente conta, né, ali é QR Code, lá nós aqui é QR Code, lá a letra Q é Q, normal, mas só que ela falou pro pastor assim, aqui, falou assim, passava tu QR. Então, se tem conotação diferente, isso tudo traz um constrangimento pra gente quando a gente vai, porque a gente vem de lá, a gente quer falar e às vezes tem umas coisas assim que é muito complicado. Então, assim, são palavras assim que às vezes nos faz a gente cometer muita gafe no campo missionário. E às vezes a pronúncia, estávamos pensando sobre isso, né? Às vezes a pronúncia é um pouco diferente, né? Das palavras, né? E às vezes a gente acaba sofrendo um pouco com isso, porque não é nossa língua natural, né? Não é a nossa língua. E às vezes, até pra gente pronunciar essa palavra, já é mais difícil, né? Você tranca um pouco pra eles, o que tá passando, pastor? Eu quero falar essa palavra. E aí complica pra gente um pouco. Então, assim, o problema está na palavra? Então, na nossa compreensão. Na nossa compreensão. Mas aí você tem que virar a ficha e entrar na cultura. Então, assim, essas questões às vezes que dificultam um pouco, que a gente tem que se esvaziar no sentido de que trocar o chip, né? Que não é mais Brasil e agora é Paraguai. Então, essas são às vezes algumas situações que nos constrangem um pouco. Que legal, muito bom saber. Por que vocês nunca desistiram do ministério? Quer falar um pouco, amor? Eu gostaria de dizer assim, como eu contei, eu sou lá do Paraguai, né? E o meu coração, eu acredito que o do Anderson, do pastor Anderson também foi assim. Em 2009, 2010, quando a gente foi, tantas vezes a gente sempre vai passar as férias, fica 15 dias com a minha família lá na Assunção, mas esse dia, foi nas férias de julho, a gente foi, e o ônibus passa assim, entre a Cidade Leste, né, e foi pela rodoviária lá da Cidade Leste. Quando a gente entrou ali, eu nunca vou me esquecer que tinha vários assentamentos de indígenas, que lá tem muitos indígenas, né, e eu vi aquelas crianças, sabe, eles estavam tomando banho, sabe, um balde sujo, assim, e jogando água, e eu olhava aquilo e eu comecei a chorar. Porque eu vi aquela situação
e vinha para mim aquela voz, falei assim, quem irá até eles, né? E eu sabia, eu sendo de lá, eu tô morando aqui no Brasil, eu falava assim, Senhor, eu já ouvi várias vezes a tua voz de que o Senhor estava me chamando, mas hoje eu sinto gritando que o Senhor está falando assim, quem vai até ele? E aí o Senhor, é como se fosse que Ele me dava essa resposta, você conhece teu povo, você não se compadeça a ver. Então é uma coisa que eu acredito que é de nós dois, que o que não nos faz parar, ou ao contrário, o que nos faz, né, dar os passos, nos motiva, é justamente ver essa necessidade. Aí as pessoas podem dizer, poxa, mas a necessidade está em todos os lugares. Só que não tem como, ao ver o meu povo ver desse jeito e eu não fazer nada. Talvez o pastor Anderson ou outras pessoas tenham um coração aquecido para fazer missões, mas eu que sou de lá, eu que convivi, eu que sei o sofrimento do meu povo, não tinha como não me jogar, a gente se jogar, né? Quando a gente namorava, sim, eu sabia, ainda não era convertida, eu me lembro que ele já era convertido, ainda não. E até nosso namoro foi assim, foi de Deus, porque eu católica, ele cristão já, é como se manipulava ele. Eu falei, se você vai na tua igreja, nem venha mais me ver, né? Eu ameaçava ele nunca parou, viu? Eu lembro que, faltando 5 minutinhos para ele ir para a igreja, ele me deixava e depois voltar, terminando o culto, e eu falei assim, não quero falar com você, vai para a tua igreja. Mas Deus foi tratando no meu coração, sabe, que esse desejo de fazer missões não veio nem só para mim ou só para ele, veio assim como casal. E é por isso uma das razões que a gente ele ama o Paraguai, por isso está também comigo, e aí ele entrou comigo de cabeça para a gente chegar até lá, né, fazer a obra, porque ele tanto como eu, ele viu também necessidade que aí nessa terra, né, não somente uma necessidade financeira e econômica, porque o Paraguai é um dos países assim onde há mais pobreza aqui na América Latina, e não só por pobreza econômica, por pobreza espiritual, porque o catolicismo é muito forte lá. E eu vindo dessa origem, conhecendo essa cultura, né, não tinha como eu não me sensibilizar e voltar para minha terra. Talvez às vezes eu penso assim, talvez um dia o Senhor me tire para outro lugar, para outra nação, não sei. Mas hoje eu sei que o Senhor quer me usar lá, né? Quer nos usar lá, né? O não desistir, ele é muito forte, porque primeiramente, uma vez, nós estávamos em um concílio, justamente nesse concílio nós fomos consagrados pastores, ainda não missionários, mandados para o campo, mas foi nossa consagração pastoral. E justamente eu estava passando por um momento onde eu estava meio que, não confuso, senão que ainda um conflito dentro de mim. E devido a algumas coisas que vinham acontecendo. E então eu estava orando, estava pedindo ao Senhor, Senhor me ajuda, me dá direção. Então Deus, eu senti fortemente, então ele olha para trás. E aquela igreja estava cheio. E Deus falou assim no meu coração, assim, falou assim, olha, eu não desisti de nenhum deles. Por que você? Se eu não desistir, por que você vai desistir? Então aquilo ali falou muito forte, trouxe uma confirmação muito forte, porque se Cristo, sendo rejeitado, sendo humilhado, sendo transpassado pelos nossos pecados, ele não desistiu, eu não tenho direito de desistir. Então, e depois, entendendo um pouco, porque eu venho de uma família, a gente costuma dizer uma família disfuncional, uma família que não tinha base, não tinha, meu pai bebia muito, minha mãe também não era assim, e hoje, para a glória de Deus, a gente vivia em um lugar, podemos dizer assim, onde as drogas, as pessoas, e eu sempre estava ali no meio, mas nunca toquei, nunca fumei, nunca sei aquilo, porque hoje eu entendo que Deus já estava nos separando para esse propósito. Depois, voltando um pouco a mais, descobrindo algumas coisas, meu pai, ele era muito violento em casa, então ele batia na minha mãe, e aí o que acontece? Algumas vezes eu escutei, né, que minha mãe, ela não queria ter eu, porque meu pai batia muito nela, tal, isso aqui, ela não queria ter eu, então ela por muitas vezes tentou abortar, e eu me mantive ali. E hoje eu entendo qual é o propósito de tudo isso. Então eu coloquei dentro de mim que eu não tenho o direito de desistir, porque Deus não desistiu de mim. E se Deus não desistiu de mim, Deus também não desistiu das pessoas. E quando você olha a necessidade, quando você olha as pessoas precisando, as pessoas carentes, e você tendo esse amor para oferecer para elas,
você se constrange e fala assim, eu não posso ser orgulhoso de só eu desfrutar disso tudo. Então, a gente tem essa alegria de poder estar no campo missionário. É desafiador, gente, é desafiador. Não é fácil, é luta, é espiritual, é emocional, é físico, mas a gente, porque Deus nos sustenta, porque quando a gente cai, Deus nos levanta, porque quando a gente precisa de um ombro amigo, Deus sempre está ali. Então a gente nunca desistiu, e para concluir, é porque Deus está conosco, por isso que a gente nunca desistiu. Verdade. Amém, pastor Anderson. Missionária Cíntia, que lindo ver a trajetória de vocês, essa caminhada ministerial, desde o conhecer, percebi que ele é um brasileiro nato, que não desiste nunca, não é verdade? Sempre lutando ali, né, pelo relacionamento. Verdade. Muito bom a gente saber de tudo isso. Mas de toda essa trajetória, algo bíblico, um texto da palavra de Deus que marca essa caminhada de vocês, se vocês pudessem citar algum? Eu não combinei com ela, mas pelo que ela falou aqui, eu acho que ela até escolheu o mesmo texto que eu. Romanos 10, 14, não? O meu, também, é o que ele sabe que eu amo esse texto, mas o meu se resume. Eu estava meio assim, que texto bíblico definiria o que realmente Deus fez, está fazendo e continuará a fazer. Eu acredito que seja Isaías 6:8, né? Quando claramente eu vejo a cada dia que o Senhor fala assim, né? Ele mostra a situação, né, que estava naquele tempo, né, naquela cultura, e ele fala assim, quem irá por nós, né? Quem irá até ele, né? E ali a resposta vem, Senhor, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? E foi isso que eu falei para o Senhor, é isso que hoje falo e continuarei a falar. Senhor, eu sou uma pessoa, uma mulher de lábios impuros, venho de um povo impuro, né, idólatra, mas eu estou aqui. E se o Senhor quer me usar, né, que o Senhor venha tocar meus lábios, minhas mãos, né, e envia-me a mim. Então, assim, eu acredito que isso resume o meu chamado, né? Esses dois versículos aqui que a gente vê em Romanos, capítulo 10, versículo 14, assim, como, pois invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele que não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, assim, esse versículo, ele toca a gente porque é mais ou menos uma convocatória para você, falando assim, ali tem um povo, mas como eles vão invocar e glorificar Deus se ninguém pregou para eles? Como eles vão crer se não anunciam? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a oportunidade está aí, basta nós se disponibilizar para deixar Deus fazer o que Ele tem em nossas vidas. Então, a gente está muito feliz, porque a gente entendeu isso, a gente compreendeu isso, e hoje, apesar da dificuldade, a gente é muito feliz, porque a gente está caminhando com Cristo. Glória a Deus. Caminhamos para um finalzinho, mas eu gostaria de pedir a vocês que definissem uma palavra. Família para vocês. Para mim é tudo. Tudo mesmo. E família é tudo para nós e também eu vejo Deus na nossa família, que a gente enfrentou muitas situações que mexeu com a estrutura da nossa família na questão da saúde do nosso filho. Rapidinho para a gente fechar. Quando nós chegamos em 2019 lá no campo missionário, nós temos 3 filhos, não sei se cheguei a comentar. Santiago, hoje tem 16, Antonella, 8 anos, eles ficaram lá em Catueté, e o Benjamin, né, que tem 3 anos. Mas quando nós chegamos no campo missionário, Santiago, com 13 anos, acredito que ele tinha, em 2019, ele começou a ter crise de convulsão. Nunca, um menino sano. Mas chegamos lá e ele começou a ter, os médicos não sabiam o que era, até falar assim, bom, ele está com o que eles diagnosticaram, uma gliose cerebral, que ele está ali. Eles, para melhor entender, é como se fosse um machucado que ficou ali. Uma cicatriz. Aí perguntamos quando, como, não se sabe, está ali. E eu entendo assim, e podíamos parar. Nós acabamos de chegar, falaram para nós, nossa liderança, falaram, vocês querem voltar para o Brasil, você tem toda a estrutura. Eu falei assim, não quero voltar, mas eu quero que o Senhor me ajude e me fortaleça para lidar com essa situação. Porque eu acredito que Ele nos chamou,
ardia no nosso coração, arde, né, de ir para o Paraguai. E eu só quero que, talvez não seja assim, um teste, né, porque a gente chegou e aconteceu isso, mas eu acredito que isso fortaleceu mais nós como família, porque a gente se uniu assim, todos nós, e a gente viu o agir de Deus na nossa família, nessa questão da saúde do nosso filho. Graças a Deus, hoje ele está tratado, né, a gente viu a mão de Deus em todo momento, né, e hoje estamos ali, né. Para vocês, Paraguai. Paraguai, uma missão. Eu também resumo, Paraguai é uma missão. Isso mesmo. Ser missionário é? Ser missionário, privilégio. E se preparar, porque se não se preparar, você enfrenta cada situação, né? Missões hoje. Fundamental. Missões hoje eu faço parte, né? E eu tenho que me envolver. Então, não tem que esperar. Nós fomos chamados, né? Então, não espere, é hoje, né? Não tem como. É hoje, você começa com mínimas coisas para mostrar em prática que realmente missões é hoje, né? Prioridade. Pastor Anderson, missionária Cíntia, muito obrigado por ter vocês com a gente nessa oportunidade. Que história linda, que coisa maravilhosa que Deus tem feito na vida de vocês. No ministério de vocês, desejamos que Deus faça algo extraordinário no Paraguai através da vida de vocês, usando poderosamente a vida e a família de vocês grandemente. Nós estamos caminhando para o final e nós queremos louvar a Deus pelo ministério e a vida de vocês. Queremos abrir agora as considerações finais a vocês. Então, eu quero só deixar aqui algo bem rápido, né? Que Deus continue a tocar no coração de cada um, porque como nesses dias que a gente vem sendo ministrado aqui, nós não fazemos missões, nós somos missões. Então a gente não pode terceirizar algo tão lindo que todos têm esse chamado, né? Porque uma vez eu em uma ministração justamente lá em Mateus 28, onde Jesus ele envia os seus discípulos, ele vocaciona os seus discípulos, ele vai ir para todo mundo. Então quando eu estou lendo a minha Bíblia, eu não estou lendo para o irmão, estou lendo para mim. Então eu sou responsável por um chamado que Deus colocou na minha vida e eu tenho que cumprir isso. Então que cada um assuma a sua missão. Assuma a sua missão e deixe Deus usar, que Ele vai fazer grandes coisas. Gratidão à igreja, a Igreja Metodista Wesleyana aqui no Brasil, porque se hoje tem missionários lá fora, graças a uma igreja que está orando, que está contribuindo e que está enviando, né? Então, você resume em gratidão. Muito obrigado. E hoje nós ficamos por aqui com o nosso bate-papo. Permaneça aí conectado às nossas redes sociais da G1000 e muito mais você vai receber desses conteúdos. Deus te abençoe. Um grande abraço.